O Ministério vem aqui compartilhar essa vida, essa história encantadora que vai impactar vidas, a gente tem certeza, como outros vieram aqui e tocaram vidas. E essa pessoa prega, viu? Tem uma... é no manto. E fala aí da sua conversão, como que foi? Então, em 2006, eu conheci o João Paulo. E a gente começou a namorar e a gente fomos morar juntos. Então, eu não era cristão. Eu gostava do samba, eu gostava do meu vinho, eu gostava de fumar. Né? Trabalhava no hospital, né? E ele veio morar comigo. E nas madrugadas, 3 horas da manhã, ele levantava e ia para o quarto da filha, ajoelhar e orar. E aquilo eu falei assim, como é que pode? Duas pessoas tão opostas estão vivendo debaixo do mesmo teto, né? Falando de um sentimento. E isso foi passando alguns anos, e um dia eu perguntei a ele se ele não se preocupava de eu ser fumante. A resposta dele foi muito básica. Ele falou assim, por isso que eu ajoelho todas as madrugadas e apresento a sua vida ao Espírito Santo de Deus, porque quem vai te transformar é Ele, não sou eu. Tudo bem, continuei. Aí passou alguns dias, não lembro a quantidade de dias, eu trabalhando no hospital, tem um lugar dos fumantes, saí para fora para fumar. Eu tinha acabado de comprar uma cigarro. E aí eu falei assim, quando eu fui comprar, esse é meu último cigarro. Uma amiga me falou assim para mim, já que sou o último, dá um passo para mim. Se me pedindo durante o plantão, não vou dar. Nunca mais. Eu nunca mais vou ter fumado. Depois daquilo. Foi antes mesmo de ir para a casa do Senhor. Aí passou mais algum tempo, ele todo final de semana, ele congregava em Pirituba, onde ele morava antes. E eu falei assim, pera que eu vou fazer uma pegadinha com esse crente. A gente, quando não tem sabedoria, acha que está fazendo uma pegada e a pegada vem para nós, né? E eu falei para ele assim, se você for no ministério tal, eu vou. Ele falou, por isso não. Eu deixo de meu ministério e vou lá. Foi eu e a Aline, que hoje é minha pastora Aline, minha segunda. E desde esse dia que eu entrei ali naquele lugar, eu nunca mais retrocedi. E o que me impactou, quando nós entramos, tinha uma campanha de Neemias 6:3. Estou fazendo uma grande obra, a qual não posso parar. Nunca vou esquecer. Eu vi aquilo na parede da igreja e eu olhei, falei, meu Deus, depois eu vou procurar esse cara aí, vou ver o que ele está dizendo. E ali eu fiquei por alguns anos naquele ministério. E aí eu cheguei em casa, eu fui ler Neemias 6, e eu entendi que aquele homem, ele era um mordomo, ele não tinha nada a ver com o pedreiro. Mas ele tinha uma intimidade com Deus muito grande, né? Ele orou a Deus antes de ele pedir, né, para o seu rei, para ele edificar os muros. E ali eu vi um conto de uma história, mas não poderia imaginar que essa história seria a minha. Um dia eu achei bonito o título, a luta. E ali fiquei, fui para o grupo de mulheres, enfim, participei de várias coisas. E de lá o Senhor me levou para um outro ministério. Antes disso, eu saí desse ministério 1 ano antes. Eu comecei a passar mal exatamente no dia do meu aniversário. E eu achei que eu estava infartando, enfim. Fui trabalhar no outro dia e uma pessoa que eu tenho um grande amor e carinho, que é a Sandra, minha amiga, na época ela era minha chefe, ela é irmã da Debrais, por 5 anos, e eu falava assim para ela, cheguei para ela assim, chefe, hoje eu estou ruim, cheguei atrasada. Aí ela olhou, da mesa dela, olhou para mim, sério, eu falei, sério, eu acho que eu infartei, né? Vou fazer os exames. Aí ela falou assim, acrescenta o beta-HCG. Aí eu falei, você é louca? Nunca, porque eu já estava há anos com o João Paulo e eu não engravidava mais. E eu já tinha minha filha mais velha, a Larissa. E continuei trabalhando, fiz os exames. No final do plantão, era às 18 horas, a amiga do laboratório veio dando risada. E eu falei, essa menina acho que é meia doida, né?
Aí ela falou assim, parabéns, eu falei, parabéns, porque você está grávida. Eu falei, eu grávida? Ah, tu é louca. E nesse inteirinho todo, nosso relacionamento já estava estremecido. Ali na realidade, começou a minha verdadeira conversão. Não foi quando foi lá em Elias, foi ali, porque ali começou uma veio as lutas, né? Veio as lutas. Dali começou umas lutas que hoje eu lembro, que eu falo, Senhor, tu és sempre comigo mesmo, louvado seja Deus por isso. E essa gravidez foi, e a gente acabou se acertando, mas quando eu cheguei no 7º mês, eu tive uma diabetes gestacional, né? Por causa da mãe dele, né? Que hoje não está mais entre nós, que falava naquela época que seria pastora, e nós não tínhamos descobrido o sexo do bebê, mas quando nós descobrimos o sexo do bebê, que era menina, ela levou aquilo como uma afronta. Né? E ela me ligou, estava com 7 meses, estava tudo bem até aí. Só era muita alegria. Ela rejeitou? Ela rejeitou por ser uma menina. Aí foi dali que ela profetizou que aquela criança não ia vingar. Nossa. Ali começou. Só que ela achou que ela estava sozinha, mas nesse dia ele estava em casa. Eu tinha tido consulta e ele estava tudo bem. Aí ele falou, eu ouvi, aí ela disse que era mentira minha. Aí não demorou muito. Passou uma semana, veio a diabetes gestacional, aí o que eu estava certinho, eu aumentei de peso, fiquei gigante. Mexeu com o seu metabolismo, né? Emocionalmente, e aí isso foi pro corpo. E tudo, porque a gente sabe, a gente que trabalha em hospital, as pessoas valorizam muito o coração. E eu falo que a mente, ela é algo de tudo. Porque tudo que você coloca aqui, ela irradia para o seu corpo. Né? Não é o coração, as pessoas acham, o coração parou, morreu. Não. Se a sua mente falar que você está doente, você vai estar doente. Tá em depressão. Sim. E começa pela mente, né? Sim. Aí quando fomos, aí quando deu o 8º mês, completei o 8º mês e toda semana eu passava, subia lá no CO para fazer cardiotoco da bebê por causa da diabetes gestacional. Comecei a tomar insulina, enfim. Quando completou o 8º mês, eu subi, aí a doutora falou assim, Chico, como 46 anos, 43 anos trabalhando no mesmo hospital, eu vou te deixar aqui, amanhã eu vou trabalhar em São Paulo, eu te levo e deixo você na sua casa. Enquanto isso foi desenrolando, a gravidez foi avançando, a relação com a sua sogra e com o seu esposo foi pela balada. Ficou. Desde o momento que eu engravidei, já abalou, porque até então ele já estava vindo de um outro casamento que dizia que ele não podia ser pai. E na realidade, eu entendeu que era a outra esposa que ele tinha não podia. Quando eu engravidei, acho que para surpresa dela, ela não aceitou. Né? Para dizer que o filho dela era um nazareno. Amém. Mas até então, não a ponto de aceitação e a ponto de você desejar a morte de uma criança. O seu sangue. Uma coisa séria, né? Eu pelo menos acho. Aí, resumindo, nesse dia eu fiz subir no CO, fiz o cardiotoco e a doutora falou, deixa você de observação aqui, até para saber a dosagem de insulina. Mas ocorreu que eu não saí dali, um pouco mais, né? O doutor Vicente, que entrou às 20 horas, ele chegou e falou para a doutora Lu, não é a menina lá de baixo que trabalha com os médicos? A doutora falou, ela desencadeou uma diabetes gestacional, está no 8º mês. Aí ele abaixou a cabeça, olhou de novo e falou, sonda ela, é hoje que a gente vai fazer o parto. Imagina o meu desespero ali dentro, eu falei assim, não está na hora. Não, e o João Paulo não sabe, ninguém sabe, eu vim trabalhar, como é que vai ser tudo isso? E ali começou a primeira luta, né? Ali eu vi realmente a morte e a vida. Até então, porque, só para fazer a gente voltar um pouquinho, até então a sua vida emotiva, emocional, com seu esposo estava ok, trabalho ok, né? Um trabalho bom, estável, a vida financeira ok. Então, estava tudo caminhando bem.
bem a sua vida, né? Tá, aí até a proposta da minha filha mais velha é da gente ser uma família de verdade. Ela dizia que a gente não era uma família porque não tinha irmãos. Então, quando veio a gravidez da Rebeca, que é minha Rebeca, né? Então, ficou tudo conforme do jeito que estava. Que a Larissa sempre gostando do João Paulo como pai, ela tinha esse contexto com ele, porque quando ele me conheceu, a Larissa estava com 3 anos de idade, né? Enfim, aí a gente conseguiu, mas aí começou a vir os empecilhos da não aceitação, já pela parte da mãe dele, né? Na época, minha sogra, e eu acabei sendo internado ao 8º mês. Quando ele falou isso, eu falei, e agora? Aí porque era muita amizade dentro do hospital, a enfermeira, eu vi no meu dedo assim, Gigi, dá tudo que é seu, o celular, tudo para o seu pai. Eu fiz assim, Senhor, toma em conta. Né? Eu não sabia, aí pegou. Eu entrei, a mesa era 20 para as 21, que assim que ele entrou, ele já começou a me preparar para ir. Mas como o Senhor disse que enviar anjos, né, usou esse médico para ter a visão de achar que naquele momento era o horário do meu parto. Resumindo, eu entrei para essa sala de parto. Eles abriram a minha barriga e não achavam. Parecia uma coisa. Hoje eu começo a lembrar daquela época onde um espaço tão pequeno você abrir e você procurar e não conseguir pegar o bebê. Como assim, né? Aí ele começou e eu comecei a passar muito mal. Por eu ser técnica de enfermagem também, então eu olhava para o monitor, eu falava, o negócio está estranho. Eu conheço isso. O negócio está bem estranho do meu lado, né? Aí eu comecei, olhei para o relógio e falei, Senhor, misericórdia, eu preciso que o Senhor entre, né? Eu preciso que o Senhor esteja aqui comigo, porque... Põe em tuas mãos, Senhor, eu estou aqui. Exatamente, estou em tuas mãos, Senhor. E ali eles batalhando, e a doutora falava, e ele falava, não consegui, e eu passando muitíssimo mal. Minha pressão foi exatamente 5/3, e eu falei, não vou fechar meus olhos, porque senão eu não vou voltar, eu vou permanecer, Deus me ajuda. Aí quando foi isso, ele falou assim, peguei. Aí consegui pegar a cabecinha da bebê, e tirar ela, tirou ela, colocou no berço aquecido, eu virei, eu falei, obrigado, Senhor. Aí eles, doutora, hoje sua fé. Falei, pois é, doutora. Aí já não demorou muito, começou a avalanche de hemorragia. Aí eu voltei a passar mal. Falei assim, meu Deus. Aí o médico que era anestesista que entrou, eu não o conhecia, ele estava de máscara, mas ele tinha um sorriso no olhar. E ele falava assim, você está muito mal, né? Aí eu falava assim, muito. Aí ele sentou na cabeceira, porque as meninas me tocou, doutor, ela também é da área. Ela não é só do hospital, ela também. Aí ele tampou o monitor. E esse homem dava injeção, e esse povo corria, e a doutora corria, as meninas voltavam, e nada de mudança naquele quadro. Até uma hora que a doutora gritou, eu falei assim, Egi. Eu falei assim, aí eu comecei a falar o Salmo 23 do Senhor. E nada me faltará. Mesmo anestesiado, tá por lá o tempo todo. O tempo todo buscando ao Senhor e olhando como se fosse aquele relógio ali. Por incrível, era até parecido com isso, era maior. E eu começava a cronometrar o tempo que eu estava ali e não conseguia ver. Aí uma hora eu falei assim, Senhor, se eu não me trouxe até aqui para dar aquele anjo, e eu deixei outro em casa. Então, Senhor, se a minha vida não vale mais nada. Nessa fase, sua filha mais velha por quantos anos? Ela 14 anos, ela tem 14 anos de diferença da irmã. Novinha, né? Novinha. Aí eu peguei assim, se minha vida não vale mais nada, Senhor, me dê uma sua para mim. Eu preciso cuidar dessa que o Senhor me deu. O Senhor não tem projetos da qual o Senhor não cumpre. Né? E eu não tinha intimidade com Deus. Aí eu comecei a ter uma grande intimidade com o Senhor. E aí o Senhor mudou meu quadro naquele momento. A doutora gritou lá na frente e novamente eu vou te dizer, sua fé te salvou. Consegui estancar o sangue. Aí me colocaram na RPA.
das 20 para as 21 que eu entrei dentro daquele centro obstétrico, eu saí às 1h30, mais ou menos, também, né? E eu perdi muito sangue, mas ali o Senhor já começou a mostrar para mim que Ele era na minha vida, porque eu não tomei nenhuma bolsa de sangue. Não tomei. Aí quando eu saí lá de dentro, e o João Paulo veio junto, eu falei, como você ficou sabendo? Ele falou, mas você acha que eu não vi? E eu falava para ele, a neném está no meio das pernas. E ele não olhava, porque ele já tinha falado com Deus, se fosse para tirar minha vida, que levasse a criança embora, mas que me deixasse, porque eu não tinha outra criança em casa. Né? Também teve o exercício da fé dele nisso. E fomos no quarto, e depois de 5 dias recebemos alta. O hospital inteiro foi visitar, mas quando eu cheguei em casa, eu tive uma eclâmpsia pós-parto. Eu tive uma pressão alta de 21. Quando você falou isso, eu até estranhei, porque eu conheci Geralmente uma é tia que ela quase foi na mesa com eclâmpsia. Eu fui ter Então, eu nunca tinha ouvido falar. tudo deu depois. Aí eu ruim. Aí fomos, o João Paulo pagou o cardiologista, que era meu cardiologista lá na Vila Mariana, e me levou lá, e ele queria passar isso de lá direto para UTI, pela pressão alta. Aí o senhor falou comigo, falei, não, doutor, me dá mais um dia. Ele, você é louca, minha prima ajuda. Você não pode ir para casa com essa. Leva ele para casa. Eu falei, não, deixa eu voltar para casa. Aí a minha irmã, que eu falo, gente, somos primos, quiser comigo, ela falou assim, não, doutor, eu vou cuidar dela, se ela não melhorar, a gente vai. Aí ele deu a medicação, passamos com então, esse dia, no outro dia, pela misericórdia de Deus, eu já não tinha mais nada. Já estava curada. Foi o segundo milagre, se a gente for olhar, foi um sequência atrás do outro. A história é muito grande e eu achei que ali teria sido a minha maior prova, e na realidade só foi o começo do iceberg. Das dores, o começo das dores. Sabe? E eu falava assim, ai, graças a Deus deu tudo certo. Enfim, foi passando-se os anos. A sua filha, nesse rebuliço todo, a sua filha nasceu bem. Ótimo. A Rebeca. Ótimo. Nasceu bem, graças. Ótimo. Não teve diabetes. Só você que ficou lá dando oi pra morte. Ela ficou, te levo, Jesus, não vai, não quero. Mas graças a Deus ela ficou bem. Ficou. No meio de tudo isso. Ficou parecida comigo, branca que nem eu tivesse, cabelo mais igual eu. Nossa, idêntica, né? Aí eu achei que o meu sufoco tinha passado, né? Tinha as diferenças lá com a minha sogra, mas eu passei a não dar importância. Continuei adorando a Deus, tudo isso não fez eu desistir do Senhor, ao contrário, aí me apeguei mais, né? Porque eu tinha história para contar, já estava com uma bagagem, né? E mostrou para mim que, do mesmo jeito que ele tocou no vale de ossos secos, ele tocou na minha vida também, né? Ele salvou 2 vidas ao mesmo tempo, a minha e da minha filha, né? Da minha bebê, né? E eu louvo a Deus por isso. Quando ela fez 2 anos de idade, o meu pai era um cara que eu tinha muito vínculo, sabe? Acho que dessa história toda, o que é mais difícil é eu voltar a lembrar disso. Meu pai era meu amigo, era meu pai. Presente. Meu pai era demais. Ele é o que eu falo hoje, sobre um amor de verdade. Meu pai era meu amigo, eu saía de férias, ele arrumava a mala dele primeiro para ir comigo. Ele falava, estou de férias também. Você vai, sujeito, vou com você. E eu dava minha filha com 2 anos e esse homem me ensinou a ser o amor às pessoas. Esse homem me ensinou a ter a paciência que hoje eu tenho. Meu pai era um cara que ele falava assim, não valoriza isso. Valoriza isso. Ele não sabia ler nem escrever, mas é um homem que deixou passar a sabedoria. Com riquezas que o dinheiro pode pagar. Não. Ele era carinhoso, ele era a vida, ele era... Você tem irmãos? Tenho. Sou filha única mulher, são 4 homens, né? 3 vivos. A princesinha da casa. Por isso que ele... a gente era muito menino mesmo. Já não sabe. Eu e meu pai. A minha mãe era dos meninos, mas ele era comigo. E quando ela completou 10 aninhos de
idade, ele internou. Ele tinha um problema cardíaco sério, grave. Ele já tinha colocado o marca-passo, mas esse marca-passo, ao decorrer dos anos, foram ficando fraco, né? Insuficiente. Teve que trocar, mas ele não estava estabilizado para trocar. Então, todos os dias eu ia para o hospital ficar com ele. Mas eu tinha que voltar à noite, porque a Rebeca não dormia, tinha que ficar cheirando o seio para dormir, então não tinha como. E nesse dia eu lembro que eu acordei cedo, o João me deixava lá, queria trabalhar com Pinheiros, e daí eu cheguei e ele tinha trocado o marca-passo da madrugada. Quem tinha ficado com ele era meu irmão caçula, o Rodrigo. A doutora trocou o marca-passo. Quando eu cheguei, ele falou: você chegou, minha princesa? Eu cheguei, meu pai. Mas na noite que antecedeu de chegar lá, o Senhor me deu um sonho que ele estaria recolhido. E ele mostrou a roupa que eu estaria, a roupa o João Paulo estaria. Aí eu... Isso quanto tempo antes? O Senhor me deu? Na noite anterior. Que antecipou de ele ir embora, né? Aí eu levantei e falei: nossa, Deus me passou isso, né? Dizendo que vai recolher meu pai. Meu Deus. Aí eu falei: quando eu cheguei lá, né? Aí falou, trocou o marca-passo e tudo. Eu falei: não, Deus estava mostrando que meu pai vai ter vida. Meu pai está com uma nova vida, mais 10 anos de vida. Aí, e ali a gente ficou batendo um papo, conversando. Aí ele falou assim para mim: filha, cadê o meu filho? Eu falei: qual deles? Ele falou assim: meu filho branco, que era o meu esposo na época, o João. Eu falei: pai, ele chega mais tarde. Aí ele veio assim, aí a gente veio e falou assim: se Deus quiser, a gente se vê. Mas não me atendeu. Aí ele saiu para fazer hemodiálise. Eu falei: para você não precisa, que agora está tudo bem. Ele falou: não, mas é protocolo. Ele não chegou na sala de hemodiálise. Ele parou no meio do caminho. Aí o enfermeiro voltou. Quando ele voltou, o João Paulo já estava lá. Eu falei: o que você veio buscar, moço? Ele falou: não, lá. Aí que ele saiu correndo. Quando eu dei entrada na UTI do primeiro andar, com beneficência afetada, eu UTI. Aí ali me impediram de entrar, né? Porque eles todos me conheciam, porque eu estava com muitos anos internado, né? E quando eu olhei para minha roupa, olhei para a roupa do João, eu falei assim: meu pai não volta mais. Aí o João: você é louco. Você lembrou do som? Você é louco. Eu falei: meu pai não volta mais. Deus falou para mim que ele vai embora, né? Aí eu falei com o menino que ele conheceu. Eu falei: meu pai tem ele. Aí eu nem vim entrar. Aí ali eu já fiquei na porta. Já saiu uma médica que não era médica dele. Quando ela veio falar comigo, eu falei assim: o meu pai quer ir embora. Ela: mas eu nem terminei de falar. Eu falei assim: mas o meu Deus, ele falou: mas deixa eu ver ele está vivo. Aí ela: ele está na parede. Tem 2 palavras, se tiver a terceira. Aí ali foi difícil. Ali eu entrei na UTI, estava meu pai lá de barro, e eu cheguei perto dele. Quando eu cheguei, comecei a conversar com ele, aparelho. Aí o outro veio e falou assim: deixa. Ela tem vínculo com o pai dela muito grande, e isso aí entre os dois. Aí foi uma das coisas que eu acho que foram mais difíceis na minha vida, foi isso. Eu permiti que o meu pai fosse embora. Que eu pudesse liberar meu amor, que era egoísta, né? A gente tem isso, né? Eu amava tanto ele que eu queria ver ele ali. Eu não imaginaria o sofrimento dele, né? Naquela UTI, do lado da cama. Aí eu sei que Ele tinha quantos anos nessa altura? meu pai, eu acho que ele estaria hoje. Estaria com 90, estava com uns 80. Não, ele estava com 80 na rua de Francisco. 79. Ele estava. E ali eu entrei, eu falei: pai, eu te amo tanto que eu lhe peço você de ir. Mas se for a vontade de Deus, eu libero do Senhor do meu amor, que é tão egoísta. Você falando ali Para ele. Só para ele no canto, eu falei assim: mas saiba muito que vai doer, mas eu te amo. E vou amar o Senhor enquanto um minutinho. Mas eu liberei ali, eu saí, os aparelhos ficam tocando, o João Paulo saiu logo em seguida. Ele estava ciente ou não? Não.
Estava com os olhos abertos. Aberto, de um lado por outro, buscando alguma coisa. Mas acho que o coração dele. Aí eu fui embora e tinha meu outro irmão que também já não está mais nessa vida, também era como eu com ele. Aí eu liguei pro irmão para se libera o pai. Vai estar sofrendo, deixa ele descansar. Aí meu irmão falou, tá bom. Aí quando deu 6 horas da manhã do outro dia, que eu já estava arrumando para ir para o hospital, o telefone da casa da minha mãe tocou. Aí eu falei, é o hospital. Aí minha mãe olhou para mim e falou, falei, deixa eu atender o hospital. Não falou, o hospital ele foi para levar a roupa do meu pai. Não, moça, eu falei, eu sei, vou deixar meu pai. É esse dia que no céu é lindo. Mas a praxe sempre parece que é uma perda, né? E ali foi, enfim, acabou essa fase. Eu falei, meu Deus do céu, tantas coisas difíceis eu era para ir, não fui agora para ir com meu pai, né? Aí se passaram mais 2 anos. Rebeca completou 4 anos. Aí começou a minha vida, né? A gestação tinha sido luta de vida e de morte do meu pai, mas ali começou. Aí quando ela completou 4 anos, aí eu ouvi o adultério, né? Eu estava sozinho de novo. Aí com a menina pequena, e aconteceu tudo isso, e é como eu digo, tem coisas que vêm na vida porque é necessário você passar. Você precisa passar. Você precisa crescer. Eu digo pelo menos até que espiritualmente a gente na hora não entende. Não. Falar que você entende, a gente vai estar Às vezes a gente fica rebelde com Deus, porque comigo. Eu não perguntei isso para Deus. Eu perguntei por que essas pessoas que se adentraram na minha vida para ser um Judas, que todas elas, de uma certa maneira, foram buscar ajuda de mim. E na realidade foram as que me traíram. Né? E todos eles, como sempre, a minha sogra estava fazendo parte disso. Né? E aí João foi embora, a Rebeca era pequena, e aí começou uma pergunta na minha vida. Esse povo me ensinaram a ser quem eu sou hoje. A orar, a buscar ao Senhor cada vez mais. Resiliente, forte, sim, firme. E foi difícil. Foram 3 longos anos muito difíceis. Muito difícil. Recomeçar, né? A vida sempre. O problema não é você recomeçar. O problema é lembrar que tem um sambalate do Jesus sobre a tua vida, querendo te destruir para a morte. O problema não foi a traição. Se fosse só a traição, beleza. Mas as pessoas ligavam para mim, a mãe de João Paulo, e eu trabalhando, me chamaram de demônio em cima do púlpito, de macaco em cima do púlpito, entre outras coisas. Só ofensas, né? Só ofensas. Muitas ofensas. E ao decorrer desse divórcio, eu descobri que eu trabalhando com a doutora Lígia, uma grande amiga hoje, eu louvo a Deus pela vida dessa médica, que ela não tinha nem agenda com doutora. Meu tom de voz já é saliente, é alto, é grosso, mas eu percebi que ele deu uma tímida e doutora, ela fez assim, Gi, é que você tem um cisto aí, vamos tirar. Ó, dia 13 de setembro, você já está na minha agenda, eu vou tirar esse cisto e tudo vai ficar bem. Tá bom, tá bom. Aí não tinha ninguém comigo. Ninguém foi comigo. Meu irmão, minha mãe, ninguém. Quem foi comigo foi a minha filha Larissa. A pastora Aline, que é minha amiga, eu tinha que ficar com a Rebeca. Até porque eu não tinha mais outra pessoa para cuidar dela. Quem me ajudou foi a pastora Aline. Minha amiga, minha irmã, minha tudo. Né? Deus colocando seus anjos, né? Sim. E o engraçado que ela é minha ex-cunhada, que ficou morando lá com os meus pais, e se tornou, não foi uma ex-cunhada, ela se tornou uma irmã dela, de verdade. Aí ela ficou cuidando de Rebeca para mim, e eu fui. Aí eu entrei no centro cirúrgico,
um negócio que era simples, quando a doutora abriu, tinha 7 nódulos, todos eles cancerígenos, todos. E ela disse que eu dei um trabalho porque tive uma complicação durante a cirurgia, mas ela conseguiu reverter. Você sentia algum sintoma antes disso? Não! Você só notou a voz? A voz abaixou, como tudo na minha vida. Surge do nada, aí quando você vai ver uma bomba gigantesca, entendeu? Eu falava assim, meu Deus. De repente é um dia mal, né? De repente um dia mal. É bem assim. Um dia mal. Aí quando eu saí, eu tô lá, eu saí com um dreno, com tudo, ela saiu, foi lá minha frente, ela contigo. Estou te dando um alvo, você vai embora com o dreno, mas eu tenho algo para te dizer, minha amiga. Você tinha 7 logo, todos eles cancerígenos. Mandei para a biópsia. Mas eu já tirei toda a tireoide, porque dependendo do que vier, a gente poder cantar melhor, tudo bem? Com a mesma tranquilidade que eu estou aqui, eu falei para ela, tudo bem. Aí ela, você vai ficar sem falar, vai para o tom de voz vai abaixar. Amanhã, mãe, tá bom. 90 dias no meio. Com 5 dias eu estava na igreja. E no dia eu estou lá na igreja, estou lá no fundo da igreja. E eu vou lembrar como hoje o menino Rafael, que hoje também não está mais, é que estava crescendo a palavra. Glória a Deus, aleluia. Aí todo mundo, hoje, mas a pastora disse que não podia falar. Aí, este louvor aí está com fundo. Eu louvava esse louvor 10 vezes no dia. Eu não podia baixar a guarda. Eu não podia desistir daquilo que Deus tinha na minha vida. E eu me peguei tanto nesse louvor que muitas das vezes eu chorei. Porque eu olhava para o lado e não via saída, né? Mas Deus colocou tantos amigos na minha vida, né? Quem sabia da verdadeira realidade do contexto da história, das traições, é o hoje bispo Luiz, que está comigo no ministério, mas era meu amigo Luiz, era eu, ele e a pastora Aline. Nós ia fazer encontro com Deus, ele ia dirigir um ônibus, e nós sentávamos do lado dele, e a gente ia conversando sobre a nossa vida. Deixou me deu muita força para mim continuar, e não criticou, e ele, vamos minha amiga, vamos. E às vezes eu falava, isso, e ele falava, junto no encontro com Deus, a gente estava ali, fazendo intercessão, mas só Deus sabia, o dentro de nós como precisava, né? Sim. Aí eu fiquei com 100 quilos, que após tirar esse nódulo, eu apresentei neuropatia periférica. Isso é uma dormência que dá nos membros, principalmente inferiores, por causa da diabetes, a ponto de eu andar com o pé no chão até chegar no metrô, que eu não conseguia colocar sapato. Uma coisa se vira atrás da outra. Não teve um tempo depois disso de falar, poxa vida, eu não tenho. Então eu tive que persistir aos dias maus. E aí fui, e o doutor Luiz Antônio foi um médico que me ajudou muito. E ele falou assim, nós brincava que ele é negro também, né? Ele falava, neguinha, na vida igreja o pastor jogou um branco lá para você, que era a Rebeca. Mas eu jogo cuidar de você. E ele falou assim para mim, ele mandou para uma história particular dele, ele falou assim, olha, morta você já está. Você pode mudar essa história. Que eu sei que você é uma mulher de fé. Se grude na sua fé. Eu posso te dar remédio, mas o remédio não vai te dar certeza. Porque suas pernas já estão ruins. Eu comecei a tomar carbamazepina, depois veio pegar balinha, enfim, remédio pesado. Ele falou assim, mas eu preciso que você exercite a sua fé agora, você precisa. Aí eu saí, o médico. E geralmente são. É porque todos os médicos que eu tenho, muitos amigos, muitos anos trabalhando junto, de pronto-socorro. Então, na realidade, eu tenho amigos, né? E ele falou pra mim, aí eu falei, tá bom, doutor. Ele falou assim, eu estou aqui, mas eu preciso que você reaja. Aí eu falei assim pra ele, assim, tá bom, ele falou assim, olha, o Milton Nascimento, mas que você disse, ele rastra o pé, essa luz assim. Você precisa mudar isso. Você vai sentir dor, mas você tem que fazer a diferença. Dali parece que foi um balde de água gelada. Eu parei, acho que você não conhece Ferraz de Vasconcelos.
as coisas assim, ó. Eu estava na ponta lá de cima, olhava para baixo, e falava assim, como que eu vou chegar na estação, meu Deus? Com tanta dor que eu estou na perna. Parei numa igreja, a igreja até católica, encostei minhas costas no muro dela, olhei para baixo e falei assim, a partir de hoje, Senhor, eu vou lutar para eu poder continuar contigo mais bem. Foi daí que começou. Aí eu subi andando, ia de trem, voltava andando, subi andando. Até um belo dia eu de 100 quilos fui para 75, né? E aí eu voltei a andar. De novo, quando ele me falou, eu não acredito, falei, nem eu. Aí ele falou, nem eu. Eu falei, você é nada mesmo. Eu falei, doutor, tem muito ainda. Você mexeu com a minha fé, vou te mostrar aqui que eu não tenho fé. Ele me cutucou. Ele me cutucou. Bom. Acho que ele falou, ela vai ter que reagir a essa situação que para mim, como médico, é impossível. Mas aquilo que ela acredita é possível. Em outras palavras, foi isso que ele quis dizer para mim. Né? Aí comecei a melhorar. Aí fui trabalhar e um belo dia acordei com a cara toda torta. Eu acho que a pastora Alice nessa época eu já estava no ministério. Entortou tudo. Eu falei, e agora? Aí eu falei pra minha filha, esse meu batom tá torto. Aí ela, mãe, tá bom. Peguei função, fiquei, fui embora. Cheguei para trabalhar. A doutora Lívia, ela, hoje, o senhor gostar do tudo? Eu falei, eu sei. O que você está fazendo aqui no hospital? Que lugar você é aqui? Porque a gente, na hora de estudar, a gente sabe. Se o ABC não dá uma sequência do outro, então a chance é melhor. Aí foi fazer tomografia e tal. Aí eu está toda a massa branca bem. Aí sobe para a medicina do trabalho, porque eu tinha que ser afastado. Aí eu indo no caminho, o Senhor falou aqui no meu corpo, ele falou assim, 14 dias eu vou dar você de mim. Aí eu falei, aí ele, 14 dias, cheguei na medicina. E essa pessoa chamada Sandra, eu falo tanto que é uma grande amiga. Em todas essas fases da minha vida, desde ligação, desde humilhação, ela sempre esteve comigo. Tudo ela estava perto de mim. Ela foi uma grande amiga, é até hoje. Mas ela sanguinha de paixão. Eu falo que estava ali uma pessoa embora. Ela me botava no ônibus para ir embora, todo mundo estava subindo. Então eu saía às 16, ela saía às 19. Ela descia, fazia subir no ônibus e ela subia de volta para o hospital. Eu tive muitos anos na minha vida saber disso. Eu tive muitas pessoas que eu falo, obrigado, Senhor. Enquanto vida eu tiver força, eu estarei orando por essas pessoas. Ela todo dia. Deus que dá um escape pra gente. Dá. Se você crê, você tem. Você tem que crer, você tem que exercer sua fé. Ele manda, ele envia pessoas para te ajudar, para te acolher, sabe, para cuidar de ti. Sabe, eu sou uma mulher que eu falo que eu vivo e respiro ele, porque ele foi tudo para mim num momento que eu não tinha nada, nem da minha vida era minha, nem a minha saúde era minha. E ele falava que ia me curar. Eu falo que tem uma hora que eu costumo dizer lá no ministério que eu não vou ficar contando muito no povo. Eu falo assim, não é possível que só essa mulher é abençoada. Não, todos podem ser abençoados. Quando você exerce a sua jornada, né? Tem a sua jornada, a sua história. Sim, a minha foi essa. Aí eu cheguei na medicina do trabalho, aí o médico falou pra minha cara, eu não acredito, Gil. Eu falei, nem eu. Aí ele falou assim, tô te afastando 90 dias. Eu falei, não, você não vai me afastar 90 dias. É 14, ele é 90, é 14. Ele com 90 dias, então você não vai montar com esse rosto. Você vai ficar falando todo, não sei o quê. Precisa de fisioterapia. Eu falei, Deus falou pra mim 14, doutor. Ele, vocês crentes têm uma mania. Eu prefiro ter o diabo, né? Eu tenho uma fé para acreditar que em 14 dias. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou te dar 14 dias. E você vai voltar aqui no 14º dia, que eu vou ter que aumentar esse afastamento. Aí eu saí de lá, ela bobinha, sabe? Saí, e eu tenho uma amiga chamada Mafalda, que é outro anjo da minha vida. Mafalda. Meu pai dela é maravilhoso. Aí ela ficou sabendo, foi lá pra cá, e ela tinha feito os cursos de
fisioterapia. Ela ia todos os dias, ela estava lá em casa, com 14 dias. Essa mesma mulher que você está hoje aqui. Com uma coisa a mais. Lembra que eu estava com as pernas? Sim. Após ter passado esse AVC, eu voltei a usar salto. Estava um frio, era em junho. E eu lembro que eu estava indo para a igreja. E eu tinha uma bota que você tirou até da minha frente, incrível. Eu tinha uma bota que era até aqui, com salto fino. Eu olhei para ela, o Senhor falou, coloque ela. Eu olhei para a bota e falei, eu bem vou colocar ela. Mas como você vai colocar uma bota se você tem uma perna que não movimenta direito? Pois eu fui, tomei banho e coloquei a bota. Quando eu cheguei, porque minha casa é sobrado, né? Quando eu cheguei na sala, eu fiz assim, meu Deus, cadê a dormência dos meus pés? Aí a pastora chegou, oxe, isso vai ser viu, mulher, não tô linda. Ela não tá, eu sou assim mesmo, viu? Eu falo que eu sou linda, maravilhosa, eu sou filho daquele Deus que não sabe. Então, não tem. Ah, se o povo não acha um problema cada um, eu sei que para o meu pai eu sou. A gente tem que primeiro, para amar. Você tem que estar curado para curar. Você tem que amar para poder amar. Se você não soubesse amar, então tudo que você fala para os outros é mentira. É mentira, né? Eu coloquei essa bota, fui trabalhar e desde então eu uso salto. Aí Deus não só curou da parece uma coisa boba, mas para quem é mulher, mexe com a autoestima. Ainda mais que você gostava, então mexe ali. É uma questão de eu posso, Deus me permite eu fazer isso. Sim. É um desafio, obstáculo, mas eu vou vencer. E todos eu venci pela misericórdia de Deus. Por mim, não. Eu acho que eu sou muito pequena demais para entender o que esse grande Deus faz sobre as minhas vidas. Mas eu falo uma coisa para você. Eu sou uma mulher muito feliz com todos esses aprendizados que eu tive. Aí, depois disso, eu tive um problema cardíaco, que também Deus não permitiu eu ir. E quando Ele permitiu, eu fui. Meu irmão mais um faltava de matar. Porque eles não são cristãos, como eu, creem em Deus, mas não com a culpa.